E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 5/8/18:43. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem enrolação. Vamos para o que interessa. Vamos aqui para o gráfico, vamos entender o que aconteceu hoje, o que pode acontecer amanhã. Então, vamos lá, galera. Acabei de passar aqui um pano aqui antes de abrir aqui para vocês, né? Olha que interessante que eu já vi ali. Gráfico de M10 aqui, eu dei uma pincelada aqui, né? Porque ele não está aparecendo, ele tem que pegar pelo menos um pregão aqui, né? Então, não vai fazer mais. Eu vou botar aqui, na verdade, né? Que é para puxar esse pregão de hoje, isso aqui não me interessa mais, né? Tá muito longe, não me interessa mais. O gráfico de hoje ele começa aqui, então pronto. Vou deixar ele desse jeitinho aqui no gráfico de M10, beleza? Vamos começar pelo BOV, galera. Vamos começar pelo BOV. O que aconteceu no pregão de hoje, né? O pregão de hoje a gente teve uma altinha, vamos ver aqui, a gente teve uma altinha, na verdade ficou quase no 0 a 0, né? Hoje. Mas é interessante que o movimento que aconteceu, beleza? A gente tem que prestar bastante atenção no movimento que aconteceu. Então, por mais que a gente tenha ficado no 0 a 0 aí, né? A gente teve um movimento interessante que, por esse movimento, a gente vai agora fazer nossa análise para ver o que pode acontecer amanhã, para antecipar um pouquinho aí os movimentos do mercado. Então, é isso que a gente faz aqui todo dia. Então, vamos lá, galera. Olha só, o mercado ele começou a subir hoje, teve uma retraçãozinha aqui, né? Depois que bateu lá no preço médio dos comprados, lá de baixo, a gente veio aqui e fechamos aqui lá nos 102,82, beleza? Então vamos lá, galera. Você sabe que eu sempre gosto de olhar o gráfico diário, né, para entender aqui o movimento do mercado. Então a gente está aqui, não tem nada demais, né? A gente praticamente está chegando aqui nessa região, que é essa região aqui, ó, desse grande pico de volume aqui do pregão do dia 22/10. E a gente está aqui dentro desse corpo, aqui dentro dessa barra, tentando aqui pegar lá a máxima dela, e quando a gente tentou chegar na máxima, a gente teve essa retraçãozinha, só que essa retraçãozinha foi boa, porque a gente ficou em cima de alguns pontos interessantes que eu vou mostrar para vocês nos gráficos menores, beleza? Então, assim, gráfico de M10 está tranquilo, diário está tranquilo, a gente está dentro dessa barra aqui de maior fluxo, então beleza. É uma região que a gente tem que levar em consideração, porque o que eu falei ontem para vocês foi que essa região aqui era uma região de range, né, galera? Essa região era uma região de range. Eu quero falar para vocês isso aqui, ó. A gente pega aqui, ó. Aqui a gente tem um range, ó. Aqui, ó. A gente tem um range aqui nessa região, beleza? A gente tem um rangezinho aqui, ó. Posso botar aqui. Se eu for esticar ele para cá, ó, vou botar aqui, ele tem que ter um range nessa região aqui, ó. Nessa região aqui é um range. Então, é que eu falei para vocês ontem. A gente pode chegar aqui no movimento aqui, começar a vir para baixo, e a gente pode ligar aqui um fractal e a gente pode ligar um principal. Tá? Isso aqui foi o que eu falei no pregão de ontem para vocês, beleza? Então, só dá uma olhada no pregão de ontem que eu explico bastante sobre esse padrãozinho aqui, beleza? Mas por enquanto, para mim, gráfico D tá tranquilo, beleza? A gente vai nos gráficos agora menores para a gente entender o que está acontecendo. Pronto. Olha nesse gráfico aqui, o que acontece? Se eu estivesse olhando o gráfico de 5 minutos, né? O mercado abriu aqui, tá, subiu, voltou para testar. E aí, o que acontece? Geralmente, quando volta para testar aqui, eu faço uma comprinha aqui, né? Eu faço uma comprinha aqui nos 50% do movimento. Então, faria uma comprinha aqui, pegaria um stop super curto, stop. E poderia virar a mão aqui nessa região, mas aí olha o gráfico de 1 minuto para entender o que está acontecendo. Pô, a gente deixou uma barra vermelha aqui, pegou um stop, subiu para 50% dessa barra aqui. Será que não valia a pena meter uma venda? Poderia meter uma vendazinha aqui, ó. Venda aqui, preço médio. Só que quando chegou no preço médio comprados aqui, seria interessante fazer o quê? Parcial. Eu falei para vocês que dificilmente eu entraria vendido na operação de hoje, justamente por conta do preço médio, justamente por conta desse nível de POC aqui, tá? Então foi o que eu falei ontem para vocês. Beleza? Então aqui é muito interessante. Se eu tivesse metido uma venda nessa região aqui, eu não pegaria o melhor trade. O melhor trade foi esse aqui, né? Ele subiu aqui do preço médio aqui até lá no topo, ele subiu 1.720 pontos. Então dava um ótimo do trade aqui. Só que é o seguinte, a gente já estava trabalhando abaixo desse nível de POC aqui. Então aqui era... Será que a gente pegava uma comprinha nessa região? Cara, ficaria saudável. Por quê? Porque a gente fez o preço médio. A gente pegou o preço médio, né? O que eu falei para vocês ontem, que toda vez que o mercado... Ó, aqui a gente começou o preço médio. Toda vez que o mercado topar nessas linhas, os players que estão comprados nessa região, eles têm que defender justamente para a gente, né, ter uma noçãozinha aqui. Uma noçãozinha não, porque o preço ele tem que defender para o mercado ir para cima, né? E aí o mercado hoje veio fazer o quê? Justamente esse teste no preço médio. E assim que ele fez o teste no preço médio aqui dos comprados, o que ele fez? Ele teve uma alta aqui para cima, depois ele caiu longe do preço médio, depois ele subiu novamente, depois ele desceu novamente, não encostou mais aqui e começou a andar lateral nessa região. Cara, isso aqui é o poder do preço médio. Tudo começou nesse swing aqui, desse camarada aqui. Eu tenho outros aqui maiores aqui, ó. E aí, o que acontece? De qualquer maneira, como a gente ainda não perdeu esse preço,
Então, bem interessante. Ó, quando o mercado ele chegou aqui, né, eu poderia marcar um preço médio aqui, ó. Eu poderia passar um preço médio dessa região aqui para ver onde é que está o preço médio desse camarada aqui. Até mesmo porque ele é até mais forte do que esse, beleza? Então, eu vou já traçar para vocês aqui na prática, para vocês entenderem como é que funciona, beleza? Por enquanto, eu acho que eu vou ficar com esse preço médio que ainda não foi rompido. E essa pernada de alta aqui, com certeza, essa galera aqui ainda está no comando, né? Com certeza está no comando. É bem nicho. A gente teve... desculpa aí. A gente teve algumas pernadinhas de baixa aqui com um volume um pouquinho elevado, mas não chegou a arriscar esse preço médio aqui da galera. O preço médio está lá no 106, 260, beleza? E aí o que acontece, galera? Então, tipo assim, cara, a gente pegaria um stop aqui, viraria minha mão, e aqui possivelmente eu pegaria um 0 a 0 nessa região. Isso é, se eu tivesse entrado logo no começo do pregão. Mas aqui, se eu tivesse olhado essa oportunidade, possivelmente eu meteria uma compra nessa região. Deixa eu ver aqui, ó. O mercado ele chegou aqui, ele deixou isso aqui, né, de volume, e depois disso aqui foi um spike para cima. A gente subiu até em 3 ondas aqui, né, galera? A gente subiu até em 3 ondas aqui, ó. Podemos falar que isso aqui é um ABC? Não, porque não foi muito longe, ó. ABC. Quase chegava ali, ó, no preço ali do 100%, né? E aqui, será que a gente teve um ABC para baixo? Cara, é difícil. Pô, a gente teve uma barra grande aqui de volume, né? Essa barra aqui tá vindo testar os 50% dela. Difícil, né, quando acontece uma barra dessa aqui, ó, ABC. Ó, para completar aqui o ABC, seria mais ou menos ali lá no 105, né? Ou seja, aqui, ó, seria aqui, ó, A, B, C aqui, mais ou menos nessa região. Só que o preço médio e os cabas estão aqui, ó, tá? Então, estão nessa região aqui. Então, tá aqui, já começou a altazinha aqui do mercado. E aí, o mercado ele começou a andar agora lateral nessa região. Interessante, né, galera? Então, bem interessante aqui essa leitura. Isso aqui eu falei ontem para vocês, cara. Ontem eu falei sobre isso aqui para vocês e hoje aconteceu. Bem top mesmo. Essas observações aqui sobre preço médio, tá? Então, o que acontece, galera? O que a gente fez agora? A gente pegou aqui e a gente fez aqui o seguinte, uma armadilhazinha top aqui. A outra coisa, a diferença entre o preço médio e a VWAP, né? Porque a VWAP está passando aqui nessa região aqui, ó. Se eu fosse dar continuidade aqui na VWAP, ó, se for dar continuidade aqui na VWAP, ela estaria passando mais ou menos por aqui, ó, justamente no preço médio. Então, aqui, o que acontece? O mercado fechou ali, então aqui ela acabou, né? E aí ela começou a fazer o preço médio aqui, ó, do dia aqui nessa região. Então, por isso que às vezes eu gosto de traçar esse camarada aqui, ó, porque aqui eu pego o swing, tá? Eu pego o swing aqui do movimento, beleza? E aí, o que o preço fez? O preço agora ele pegou, né? O mercado ele fez agora, ficou acima de 12 pontos de controle. Cara, estamos aqui dentro do nível de POC. Note que depois dessa alta que a gente veio testar novamente aqui, outra subida, a gente veio testar novamente aqui, a gente começou a andar lateral e o mercado fechou aqui nos 106.710. Então, sim, cara, daqui já dá para ter uma noção aqui, beleza? Então, o que vai acontecer agora? Vamos lá, só por fim didático, tá? Vamos lá, eu quero traçar o preço médio desses camaradas aqui. Preço médio desses camaradas aqui, onde começou esse swing? Começou aqui, ó. Cara, eu teria que marcar aqui o preço médio, né? Eu não vou marcar, eu só vou mostrar para vocês como é que funciona. Eu não vou marcar porque eu já tenho ele aqui nessa região, beleza? Mas só para ver como é que a gente marca. É só para entender aqui, ó. A gente começou aqui lá nos... Deixa eu ver aqui, ó. Porra, bem aqui, ó. A gente começou aqui... Caraca, peraí. Deixa eu aumentar mais aqui. Pronto. A gente começou nesse candlezinho aqui, ó. O swing, né? A gente começou nesse swing aqui. Então, esse swing, ele foi aqui, ó, 10h30, tá? 10h30 aqui começou esse swing. Então, o que eu faço? Vou pegar aqui, vou lá na ferramenta, no indicador, script, vou aqui em criar indicador. Eu tenho dois diffs de topo, né? De topo 1, eu quero topo 2. Pronto. Aí eu venho aqui editar, porque já tem um plotado. Então, o que acontece? Eu vou ter que botar aqui, ó. Ixi, rapaz, agora eu me confundi, porque como é que eu botei no primeiro topo aqui? Como é que é? Ah, não, por lá dá pra saber. Topo 2. No caso é fundo, né, galera? Tá no fundo. Então é fundo 1. Cadê fundo 2 aqui? Fundo 2. Beleza. Então vamos lá. Foi 10h30? Rapaz, tá vendo como é um pouquinho complicado essa merda? Eu não gosto muito. Mas, rapaz, foi 10h30. Vamos lá, de novo. 10h30. Então vamos lá. Regras aqui, 10h30, script.
criar novo indicador. Ele é de fundo, então é fundo 2, dífice de fundo 2, 10 e 30. Então vamos lá aqui, ó, 10, né? Aí eu vou botar 30, 10 e 30. Aí o que acontece? Aí essa dífice aqui é antiga, né? Aí tá 2022, né? 2022, certo? E hoje são 5/8. E vamos lá. A gente primeiro tem um mês, né? Então aqui o mês a gente tá no 0,8 e o dia, né, é hoje, no caso, 0,5. Pronto, tem que fazer essa gambiarra aqui para a dífice plotar. Então, ok, beleza? Agora tá do ponto que eu quero. Aí eu venho aqui no indicador, venho lá em script. Agora eu venho lá, fundo 2, né? Dífice de fundo 2. Dífice de topo de... rapaz, cadê? Ih, aqui eu botei 2. Ih, rapaz. Agora me lasquei aqui, galera. Falando merda aqui. Dífice de fundo 1. Dífice de fundo 1 também. Mas é 2 aqui, ó. Tá aqui 2. Beleza. Eu vou até trocar isso. Então, vou lá. E aí, ele vai pedir aqui para eu plotar aqui dentro do gráfico. Ok. Pronto. Agora eu plotei aqui outra dífice, entendeu? Do preço médio aqui desses camaradas. Aqui, ó. Ficou aqui, chegou aqui perto, rompeu, já deu um pouquinho mais diluído, voltou para cima, rompeu o preço médio desses camaradas aqui. Mas o importante é que eu tô desde esse camarada aqui, onde começou o swing, entendeu? Então, por isso que eu não vou marcar, para não pegar muito esse ruído. Mas vocês entenderam mais ou menos como é que marca agora, né? Então, eu não vou marcar o preço médio desses camaradas que estão aqui. Eu já estou aqui com eles aqui, então eu vou levar isso até o rompimento, beleza? Então, mas é assim que se traça o preço médio na plataforma da Trade, tá, galera? Então, aqui o que acontece agora? O que eu tenho de informação agora? Tem informação seguinte. Eu tenho um range agora passando nessa região aqui. Aqui é o fechamento do pregão de ontem, né? A gente está respeitando aqui, respeitou na verdade. E a gente tem que saber se o mercado agora, a probabilidade se ele vai vir para baixo ou para cima. O que que eu acho? Olhando o gráfico de 5 minutos, a gente está acima desse ponto. Vamos logo colocar aqui o ponto aqui para ficar legal, né? Vamos logo traçar aqui. Eita, chegou uns gurinhos lá dentro aqui, mano. Aí é foda. Tem que gravar isso aqui rápido. Ó, tá vendo que a gente tá cheio de barras ali naquela região, né? A gente sempre pega as maiores concentrações, né? Então, a gente vai pegar aqui o canal e vai colocar lá onde tem maior volume. O maior volume tá aqui. Vou fechar um pouquinho mais o volumão nessa região. Estender até o final, exibir linha central. Vou colocar amarelo, que é a cor que a gente sempre coloca. Vocês podem escolher, pronto. Então tá aqui, eu tenho a maior barra de volume, tá? E aqui eu também tenho volume embaixo. Lembra que a gente tem volume aqui em cima e volume embaixo, só que aqui o volume é pequeno. O maior tá aqui onde eu marquei, certo? Isso eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, a gente já tem aqui um ponto interessante. Cara, o que acontece? Eu vejo que o preço aqui, ele tá perdendo esse ponto aqui, o ponto decisivo, né? Ele fechou praticamente, nem perdeu, ele fechou dentro, particularmente aqui, né? Praticamente ele fechou dentro. Beleza. Então, assim, cara, só que o que acontece? O que a gente tem que ter noção? A noção é a gente tem um pico de volume nessa região, passando aqui, né? A gente tem um pico de volume aqui também passando nessa região aqui. A gente tem pico de volume passando aqui nessa região aqui também. Então, veja que a dificuldade para o mercado cair amanhã é um pouquinho mais complicado. Não estou falando que ele não pode cair, estou falando que é mais complicado. Porque ele tem que romper essa região, aqui, né? E tentar romper essa região aqui para a gente ver uma queda um pouquinho mais acentuada para vir buscar esses níveis aqui lá do 104. Pode acontecer? Pode, só que é mais difícil de acontecer, tá? Isso é mais difícil de acontecer, principalmente se o gap abrir amanhã na alta. Por que eu acredito que o gap pode abrir na alta amanhã? Porque a gente está em cima de um ponto aqui interessante. Dentro do nível de POC do pregão do dia 4. Então, assim, porra, teoricamente a gente está dentro deles. Então, toda vez que a gente bate aqui, ó, chega perto, ó, pull, spike, pull, nessa região aqui a gente teve uma alta e agora a gente fechou novamente nessa região. Só que aqui, nota que aqui a gente está buscando essa região, não é essa de cima, a gente está região de baixo, né? Então, a gente bateu uma vez aqui, subiu, bateu uma vez aqui, subiu, e agora a gente está dentro dessa região e não dentro dessa região, tá? Então, se eu for pegar o M10 aqui, ó, e for traçar os dois últimos pregões, vai dar na mesma coisa. Por isso que eu não vou mexer no M10, ó. Ah, não, ele muda. Então, eu vou pegar aqui esses dois, tá? Mudou. De qualquer maneira, o que eu tenho aqui? Eu tenho a mesma coisa. Aqui, ó. Eu tenho a mesma coisa. Praticamente, né?
Ele deu uma atualizada ali, mas, porra, tá aqui, ó. O ponto interessante é esse ponto aqui, certo? Então, a gente abriu aqui, foi lá para cima, fechou aqui. Ele fechou, ó, foi o fechamento de ontem, 106.905. Ele fechou aqui no 106, fechou no 106.710. Então, ora, se eu tenho esse fechamento aqui, ele fechou acima, né? Ele já deu aqui uma resposta. Então, possivelmente, aqui o mercado ele pode vir buscar aqui, aqui uma oportunidade de compra para tentar surfar com a alta do mercado amanhã. Então, o que eu vejo é isso. Então, aqui no gráfico de M10 está mais claro para mim que a gente fechou acima da maior concentração e que possivelmente a gente pode abrir ou dentro dessa região ou a gente pode ter uma correção até chegar nesse ponto. Esse ponto aqui no gráfico de M10 seria a configuração desses dois níveis de POCs, passando nessa região, que é mais ou menos aqui dentro dessa região onde fechou. Não sei se vocês estão me entendendo, mas é isso que eu estou falando. Tá? Então, aqui eu estou somando o pregão do dia 4 e o pregão do dia 5, que é o pregão do dia de hoje. Então, a soma desses dois pregões, ele está dando aqui a região de maior valor no gráfico de M10. Então, assim, possivelmente o mercado, ele pode abrir aqui dentro dessa região, me dando uma oportunidade de compra com stop curto, tá? Para tentar surfar essa onda aqui para cima. Agora, se o preço ele abre para baixo dessa concentração, é um pouquinho complicado, né? Porque aqui eu já vou acreditar em uma tendência de queda e não uma tendência de alta. Ou seja, estou dizendo para vocês, se o preço amanhã, se o gap amanhã abrir para cima, eu tenho uma oportunidade de ter uma alta no mercado. E se o gap amanhã abre abaixo dessa concentração, eu já tenho uma oportunidade de venda, uma tendência de queda aqui no mercado, tá? Olhando pelo gráfico de M10. De qualquer maneira, M10, bem que a gente tem uma concentração de volume também. Aqui, ó, a gente tem essa concentração de volume que está passando nessa região. A gente tem uma concentração de rente também passando nessa região aqui, no gráfico de M10. Que aí, quando eu for ver lá no gráfico de M5, ele está passando aqui nessa região aqui. Você está entendendo? Nessa região. Então, a gente vai ter que ter bastante atenção. Ficaria de olho no gráfico de M10, porque aqui seria bem interessante. Se eu compro nessa região aqui, se o preço ele chega nessa região aqui, eu tenho isso aqui de stop, tá? Eu tenho isso aqui de stop. Meu stop fica bem curto. E se eu ganhar nessa operação aqui, eu tenho uma simetria legal. Então, aqui, se eu ganhar aqui, eu ganho muito. Se eu perder, eu perco pouco aqui. Entendeu? E por mais que o preço, ele amanhã pegue um stopzinho curto aqui, né? Ele vem testar essa região aqui, é uma região complicada. Então, ele pode bater aqui e ele começa a reverter, como ele fez hoje, né? Ele rompeu a POC, foi lá, pegou liquidez no preço médio e mandou bala. Entendeu? Então, a gente tem que ter bastante atenção aqui no gráfico de M10. Porque se o preço ele chega aqui, a oportunidade de compra é nesse momento. Se a gente perde, pega um stop, não venda, espera o mercado voltar, testar novamente essa região, a gente sentir fraqueza aqui, falta de demanda, e aí sim a gente pode comprar, porque o stop também fica curto, beleza? Então, no gráfico de M5, o que está acontecendo? Ó, a gente pegou, rompeu o nível de POC do pregão do dia 4. Dava a venda? Dava. Só que a gente pegava um 0 a 0 aqui, ó. Se eu vendesse aqui, eu pegava um 0 a 0. Tá? Se eu fosse olhar gráfico de 1 minuto aqui, e eu não tivesse entrado nessa operação aqui, dava para eu arriscar que o quê? Uma compra nessa região seria o melhor trade, entendeu? Então, a gente sempre tem que ver o cenário como um todo para a gente não ficar criando aquelas baboseiras todas, aquele viés aqui, e tal é alta, que não sei o que e tal. Cara, vamos analisar o mercado como um todo para poder a gente tomar as melhores decisões. Então, assim, ainda tem um preço médio aqui no 106,260 aqui, que se o preço chegar aqui nessa região, ó, 106,260, vamos ver no M10? 106 e quanto? 106,260. Vamos ver. 106,260. Ó, 260. Tá mais ou menos por aqui, cara. Ó, tá mais ou menos por aqui. Nessa região aqui o preço médio. Beleza? Se eu for traçar aqui no gráfico de M10, ele vai passar mais ou menos por aqui. Certo? Então, assim, vamos prestar bastante atenção. O gráfico de M10 seria interessante. Pelo menos no gráfico de M10 está interessante, porque o nível de POC que eu estou marcando é praticamente esse aqui, ó. Não estou marcando a soma dos dois. Tá? A soma dos dois está dando aqui. A soma de só um pregão, ele está dando aqui praticamente bem perto do fechamento. Tá? Então, vamos prestar bastante atenção com esse movimento aqui. Tá? Então, assim, não acredito muito em venda no pregão de amanhã. Tá? Esse nível aqui é um nível interessante, é um nível complicado. Vamos ver para onde é que o gap vai abrir. Vamos ver. Já pensou se o gap abre aqui para baixo? Aí é o tipo de leitura. Tá? Mas eu não acredito que a gente venha amanhã para baixo, não, tá, galera? Se eu tiver errado amanhã, então, esse gap aqui ele tem que abrir abaixo desses níveis. E se ele abre abaixo desses níveis, aí é outra leitura. Aí já vou acreditar em uma tendência de queda, mas aí eu posso comprar
ou vendeu nessa região ou nessa região aqui, para tentar surfar essa onda aqui. E aqui eu tenho que fazer o meu preço, eu tenho que fazer a minha parcial, travar o trade no 0 a 0, esperar romper aqui, rezar para romper para vir buscar esse outro nível. Aí é outros 500. Mas para isso acontecer, a gente tem que abrir em gap de queda ou a gente abrir aqui e vir perder esses dois níveis, que é um pouquinho mais complicado. Acredito em tendência de queda para o pregão de amanhã? Acredito. Porém, tem que ter esse cenário aqui. A gente tem que romper esse nível aqui. E uma queda um pouco mais acentuada, a gente tem que perder esse nível, tá? Então, por enquanto, eu acredito mais em uma tendênciazinha de alta ainda no índice, até mesmo porque a gente não rompeu o preço médio dos comprados, tá? A gente não perdeu o preço médio deles. Beleza, galera? Vamos lá. Eu tenho esse pico de volume aqui no pregão de hoje. Ó, tem esse pico de volume aqui no pregão de hoje. Se eu for marcar ele, vamos ver onde é que ele tá dando. Ó, se eu for marcar esse pico de volume, cara, ele tá aqui, ó. Tá vendo? Ele tá aqui. Olha que interessante, cara. Se eu for marcar esse pico de volume, olha que interessante. Eu não vou marcar lá no topo. Geralmente a galera marca no topo, né? Por quê? Porque é topo de mercado. Topo de mercado não me interessa, não, cara. O que me interessa é onde tem volume. Então, aqui, ó. Eu tenho esse ponto aqui. Então, aqui é o ponto interessante. É esse aqui que é o camarada. Tá? Vamos ver aqui, ó. Tá aqui em cima. Ó. Deixa eu ver. Pronto, tá aqui. Esse aqui é o camarada. Tá? Aí eu venho aqui, boto 2. Boto verde porque não rompeu. Estender até o final. Pronto. Olha que interessante. A gente tem um preço médio passando praticamente perto dessa região e a gente tem um ponto de controle aqui dos comprados dessa região. Cara, o que eu quero mais? Então, mais uma confluência aqui, certo? Então, aqui eu tenho esse aqui não é o preço médio, eu tenho um ponto de controle dos camaradas. Eles não podem deixar o preço passar daqui desse ponto de controle, tá? Então, agora eu tenho um ponto de controle, né? Que aqui é uma região de suporte, tá vendo que respeitou aqui. Eu não tinha nem marcado, galera, não tinha nem marcado, eu marquei agora, porque eu vi essa onda aqui, ó. Praticamente respeitou o ponto de controle e veio para cima aqui. Ou seja, a gente tem play posicionado nessa região aqui. Então, a gente tem um ponto de controle estático nessa região, mais preço médio vindo lá de trás. Então, essa região aqui e essa região, para mim, é uma região muito interessante. Então, a gente pode vir testar essas regiões aqui para poder subir. Beleza? Então, eu vou deixar esse preço, esse ponto de controle estático para vocês, tá? E vou deixar aqui o ponto do preço médio, né, galera? Que está lá no 106, 260, daquele swing de pregão de ontem, beleza? Então, a galera gosta de marcar aqui, ó. Eu vou marcar uma resistência aqui. Eu vou marcar um suporte aqui. Que praticamente, né? Praticamente esse suporte aqui, ó. Se tu for marcar aqui, ó. Na verdade, a galera ia marcar aqui, ó. Um suporte aqui. Porque foi o primeiro ponto aqui que bateu, né? Primeiro ponto que bateu. Aí, nota que rompeu o suporte. Note que rompeu o suporte aqui nessa região. Mas se tu for marcar um nível de suporte aqui, ó. O mercado veio lá, respeitou legal. Então, sempre eu marco, no meu operacional, sempre eu marco o nível de suporte e resistência onde tem pico de volume. Lá no topo do mercado, dá para marcar o nível de suporte, de resistência? Cara, não vejo nada de interessante ali no mercado para eu marcar um nível de resistência ali. Não vejo nada interessante. Aqui eu vejo. Então, aqui eu marco. Beleza? Dito isso, então, o que eu acredito no pregão de amanhã, galera? Vou olhar e iria olhar gráfico de M10, tá? Então, o que acontece? A gente tem aqui uma altinha. Então, se o preço chegar aqui e voltar nesse nível, aqui seria o nível de compra. Aqui seria meu nível de stop para tentar surfar essa onda para cima, beleza? Se a gente perde esse nível aqui, ou se a gente é estopado, não venda, espera o mercado voltar para testar esse nível, aí sim, dá uma vendinha aqui para tentar surfar com a queda do mercado até esse ponto aqui, ó. Que esse ponto aqui é o nível de POC interessante. Se a gente perde esse nível aqui, aí a gente vai vir buscar outros níveis, beleza? Então, eu acredito no cenário ainda de alta para o pregão de amanhã, se o preço não perder esse camarada aqui. Se ele não perder esse camarada, para mim a tendência é de alta. Agora, se ele perder, pode acionar o stop de quem está comprado e pode gerar oferta no mercado. Entrar na oferta no mercado com o stop da galera que está posicionado na compra, pode vir aqui um efeitozinho aqui um pouquinho mais avassalador, beleza? Então, bom, vamos estar tranquilo. Gráfico de 1 10 expliquei para vocês. Gráfico de 1 minuto já expliquei aqui o que é preço médio. Já expliquei para vocês onde está o ponto de controle estático. Gráfico de 5 minutos também é um ponto interessante aqui. Fechando praticamente dentro do nível de POC do pregão de hoje. Mas eu vou deixar para vocês como referência o M10. Beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele likezinho. Se puder compartilhar, compartilha. Comentário, sugestão, elogio, crítica. Pode deixar aí nos comentários. Beleza? Tamo junto. Até mais, galera. Bom pregão a todos. Os